Olá, meus irmãos, graça e paz para todos. Gente, eu estou passando aqui mais uma vez no canal O Renovo da Palavra. E nessa oportunidade, eu gostaria de continuar falando sobre o arrebatamento da igreja dentro da visão preterista. Eu destaquei 3 pontos importantíssimos no texto clássico do arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Eu destaquei a palavra nuvens, a palavra ares e também o pronome nós, usado por Paulo ali no cenário do arrebatamento. Eu sou o irmão Gedilson Gomes e você é muito bem-vindo aqui no canal Renovo da Palavra. Antes de eu entrar nos comentários, eu quero pedir a você, deixe o seu joinha para que o YouTube venha indicar esse vídeo para outras pessoas também assistirem. Então vamos lá. Primeiramente, o que é preterismo? Preterismo, gente, é uma escola de interpretação profética que acredita que todas as profecias bíblicas já se cumpriram no passado, precisamente até o ano 70 depois de Cristo, por ocasião da guerra judaico-romana. Mas quando a gente analisa com muito carinho os ensinamentos desses intérpretes da escatologia, a gente percebe que esta daí é a escola mais equivocada de todas. Até porque não tem como colocar todas as profecias bíblicas para terem o seu cumprimento lá no ano 70 depois de Cristo. A exemplo disso, a questão do arrebatamento da igreja. Em hipótese nenhuma, gente, mas em hipótese nenhuma mesmo, aconteceu o arrebatamento da igreja por ocasião da guerra judaico-romana. Mas vamos lá. Deixa eu ler para você o texto clássico. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Olha só, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Palavras do apóstolo Paulo. Gente, ele disse que o mesmo Senhor desce do céu. O Senhor está descendo nas nuvens. Na visão preterista, nuvens, dentro da escatologia, dentro das profecias, simboliza, representa juízo. Nesse texto aqui não, gente. O Senhor está descendo para a igreja. Então, nuvens aqui não tem nenhuma relação com juízo. É bem verdade que em outros textos, de fato, a palavra nuvem representa juízo. Por exemplo, Isaías 19, verso 1 e 2, o profeta disse: eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira. Ali era uma linguagem de figura, ali era juízo. Deus usou uma nação para destruir outra nação, no caso o Egito foi destruído. Mas aqui não tem nada a ver com juízo, ok? Irmão Gedilson, mas como nós podemos saber a diferença? Vamos lá, é simples. Quando a nuvem for literal, visível, real, não tem a ver com juízo. Quando nuvem for uma linguagem de figura, como é o caso lá de Isaías, isto sim representa juízo. E aqui eu tenho certeza absoluta que nuvem não é uma linguagem de figura. Sabe por quê? Paulo está tratando da ascensão de Cristo. Ele está tratando aqui do inverso da ascensão de Cristo. Como é que eu sei disso? O versículo 16, ele diz: o mesmo Senhor descerá do céu. Quem é o mesmo Senhor? O mesmo que subiu. E quando Jesus estava na sua ascensão, ele foi ocultado aos olhos dos seus discípulos por uma nuvem literal. Aqui é só o inverso, o mesmo que subiu está descendo. Então aqui a questão da nuvem nada tem a ver com juízo, ok? Ficou clara essa parte da nuvem? Vamos para o segundo ponto. A encontrar o Senhor nos ares. Gente, para os preteristas não dizer que o encontro vai ser dentro da nuvem, eles
trabalham com a questão dos ares. Perfeito. É o que o texto está falando aqui. Que o encontro com o Senhor será nos ares. Mas nós precisamos definir exatamente que altitude dos ares. Entendeu? Porque essa palavra ares, nós precisamos agora consultar inclusive o grego, para nós sabermos exatamente o que ela significa. Em grego, a palavra ares é aer. A palavra aer no grego significa o seguinte, ó. O ar, particularmente a camada mais baixa e densa, quando distinguida da mais alta e rarefeita. Então, ó, o ar que nós respiramos está aqui, ó, ao nosso redor. Porém, ela é a camada mais baixa e densa quando distinguida da mais alta. O que isso quer dizer? Até o ponto mais alto onde nós podemos respirar. Ou seja, até onde o ar, dali para cima, já fica rarefeito. Então, dali para baixo, se o ser humano ainda tem condição de respirar, isso daí são os ares. É como se uma pessoa entrasse num balão e fosse subindo. Enquanto ela estiver respirando, sem auxílio de instrumentos, ela está nos ares. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o apóstolo aqui, gente, ele não está dizendo que o encontro dos santos com Jesus vai ser aqui nas partes baixas, a 1 metro de distância. Não é isso que o apóstolo está dizendo, não. O encontro dos santos com Jesus será nos ares. Então você tem que sair daqui do ponto zero e ver até onde o ar fica mais rarefeito. Os entendidos de ciência falam que é cerca de 80 quilômetros de altura. Do ponto zero aqui, ó, chão, até 80 quilômetros de altura, o ar, o oxigênio ainda é respirável. Então é essa daí a medida dos ares. Agora, nós não sabemos agora precisar direitinho a altura que Jesus vai vir. Mas é alguma coisa nesse intermédio aí, ó. Uma coisa é certa, será lá no alto, aqui embaixo não, tá? E para terminar o nosso vídeo, gente, o apóstolo falou sobre nós, ele se incluiu. O preterismo explica que Paulo se incluiu por causa da proximidade. Paulo cria que Jesus voltaria ainda no primeiro século e estava próximo. Isso daqui, gente, é por volta do ano 51 depois de Cristo. Para o ano 70, bem perto. Então, Paulo sabia da proximidade, mas só que o apóstolo não tinha isso aí em mente, tá, gente? Proximidade. Até porque, por volta do ano 67 de nossa era cristã, o apóstolo foi martirizado. Ele não participou, ele não viu a destruição de Jerusalém. Então, Paulo aqui, ele está simplesmente falando da esperança dele como cristão de Jesus voltar a qualquer momento. Paulo aqui no cenário do arrebatamento, ele só está dizendo que vão ter 2 grupos, gente. O grupo dos mortos e o grupo dos vivos, por ocasião da volta de Jesus. Mortos serão ressuscitados e os vivos serão, junto com eles, transformados e levados até o Senhor para encontrar com ele nos ares. Nada mais, nada menos que isso. Ah, mas e os 3 quê? Quem escreveu, quando escreveu e para quem escreveu? Quem escreveu foi Paulo. Quando? Ano 51. Para quem? Para os Tessalonicenses. Sim, é verdade. Mas isso não quer dizer que o assunto era só para eles. Eles estão aqui dentro da condição representativa. Quer ver o próprio apóstolo Paulo refutando essa ideia do preterismo? Que isso daqui não tem nada a ver com o século XXI, com a igreja que está aqui viva?
2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. O próprio apóstolo Paulo refutando essa ideia dos preteristas. 2 Timóteo 4, 7 e 8, ó. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Olha só, hein? E não somente a mim, mas também a todos quanto amarem a sua vinda. Ele ainda não voltou, gente, ele ainda não veio. Todos que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo estão incluídos nesse plano. Gente, é muito absurdo a escatologia consumada. Dizer que o arrebatamento dos vivos foi a condição de livrar os vivos de quando morrerem, o espírito não ir mais para o Hades, mas já poder ir direto para Jesus e ser arrebatado. Ou seja, na medida que ir morrendo, né? Gente, o arrebatamento será um evento único, um evento coletivo, e não será um arrebatamento de espírito de vivos, não foi um arrebatamento espiritual do espírito dos mortos. O arrebatamento será físico, e a maior comprovação bíblica está em Atos dos Apóstolos, naquela questão de Filipe, lá no capítulo 8, versículo 48 e 49. Ali é o arquétipo do arrebatamento da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 39 e 40. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor rapazo arrebatou Filipe, e não viu mais, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Esse é o arquétipo do arrebatamento. E arrebatamento é a esperança maior da igreja. Pode ter certeza, meu irmão ou minha irmã, você que ama e aguarda a volta do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse, não só a mim, mas a todos que amam a volta do Senhor Jesus. Eu posso até incrementar um pouquinho mais, não só a Paulo e os Tessalonicenses, não só a Paulo e os Efésios, não só a Paulo e os Romanos, não só a Paulo e os Colossenses, não só os cristãos do primeiro século, mas a todos em qualquer época que amar e esperar a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O preterismo radical só tem dois objetivos: tentar destruir a esperança da igreja na segunda vinda do Senhor e trazer trapalhadas na interpretação bíblica, confundindo a mente dos irmãos. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a compreender um pouco mais da escatologia, deixa o seu joinha. Fico muito agradecido, ok? Maranata, o nosso Senhor vem. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.